gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do Editora Ruvian e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um lançamento que assim que eu ouvi falar me despertou muita atenção, que eu fiquei muito ansiosa. Eu acho que foi no finalzinho de dezembro ou janeiro desse ano que eu ouvi falar sobre esse lançamento, que uma editora estaria trazendo pro Brasil. Eu tava assim, meu Deus, que perfeição! E quando chegou, eu li em poucos dias, foi um livro que me envolveu, inclusive estou fazendo releitura agora em uma LC, e eu estou me referindo ao livro Lendários da Tracy Deonn, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, que esse daqui é um livro de fantasia, inspirados nas lendas do Rei Arthur e nos Cavaleiros da Távola Redonda. Mas antes de falar um pouco mais dessa história, do porquê eu gostei tanto dela, do que realmente eu achei sensacional, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E também aproveita e me siga nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Ruvian, e eu também faço live de leitura lá no roxinho como Escritora Ruvian. Inclusive, nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, está rolando uma LC de lendários lá na roxinha, que a gente vai ler esse livro até o dia 4 de setembro, e dia 5 vai ter a discussão final dele. E fiquem à vontade para vocês poderem participar, me seguir nas redes sociais, que assim a gente tem contato muito mais próximo. Aqui em Lendários nós vamos conhecer a protagonista da nossa história, que é a Brianna Matthews. E há 3 meses atrás ela perdeu sua mãe em um acidente de carro, que o livro já começa, o prólogo do livro é a Bri no hospital sabendo do acidente, em que ela e o pai dela são informados a respeito desse acidente. E basicamente tudo isso faz com que o mundo da Bri acabe desmoronando, que ela não consegue realmente acreditar no que aconteceu, e isso deixa a personagem muito abalada. Até porque antes desse acidente, que a mãe dela acabou batendo de carro, o motorista não prestou socorro, ela e a mãe, a Bri e a mãe, tiveram uma discussão feia, e elas falaram assim, depois a gente conversa isso. Mas esse depois nunca veio por conta desse acidente que rolou. Então a gente vai ver as consequências, como a Bri está fazendo para poder lidar com o luto e lidar com essa perda da mãe. Ou melhor, não perda, porque ela fala que a mãe dela não se perdeu. Então a gente vai entender muito dessa relação da Bri com a mãe dela e como ela está lidando com o luto. E 3 meses após esse acidente trágico e fatal que tirou a vida da mãe da Bri, a Bri e a melhor amiga dela, a Alice, acabam indo para uma escola que é uma espécie de preparatório para a universidade. Ou seja, nessa escola elas vão morar em um campo universitário, vão ter matérias, aulas específicas do ensino médio, mas um pouco mais avançadas. E se tudo der certo no futuro, quando elas formarem, elas vão ingressar nessa universidade aí da Carolina do Norte. Inclusive, toda essa questão dessa escola foi motivo da briga da Bri com a mãe dela, que a mãe dela já chegou a estudar nessa escola quando ela era adolescente, mas não queria que a Bri fosse pra lá. As duas discutiram e depois rolou todo o acidente. A Bri até chegou a considerar a ideia de não ir mais pra essa escola com a Alice, que era a melhor amiga dela, que as duas desde pequenininhas elas falavam, esse é o nosso sonho, a gente vai pra lá. Porém, a Bri, ficando na casa dela, com o pai dela, com os dois tendo lutos diferentes, ela fala assim, isso é demais pra mim, eu não aguento isso. Ela até compara a forma do luto do pai dela com o dela com ímãs, que os dois se repelem. E ela também fala que, tipo assim, que na casa dela, em qualquer lugar que ela vá, é como se ela sentisse a presença da mãe dela, como se a mãe dela estivesse viva. E por lá, de forma que ela decide ir pra escola pra poder tentar lidar melhor com esses sentimentos. Então ela faz esse acordo com o pai dela para poder ir para a escola, porque ela acha que assim ela vai se sentir melhor. E logo nessa primeira semana de aulas, a Bri e a Alice acabam indo numa festa, que é uma espécie de festa clandestina, que o pessoal tá quebrando algumas regras, mas que é uma tradição da escola para poder recepcionar os novos calouros. A Alice, ela fica toda tensa. Ai, Bri, eu acho que a gente devia ir embora, a gente tá quebrando as regras, podemos ser expulsas. Eu não quero ficar aqui, vamos embora, por favor. Enquanto isso, a Bri tá mais relaxada, fica assim, calma, Alice, essa festa já rolou em anos anteriores, nunca teve nada demais. Vamos curtir, vamos relaxar um pouco. Eu quero ver o pessoal aqui, ver o que tá rolando. Quero me inteirar do assunto. Contudo, no meio dessa festa começa a rolar uma confusão gigante. É muita correria, gente gritando, fica uma loucura. Inclusive a Alice e a Bri, as duas acabam se perdendo. E a Bri, no meio de toda essa confusão, ela presencia a magia, além de escutar alguns vocabulários, algumas palavras bem estranhas que relembram a lenda do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, como lendários, vassalos, magos reais, Merlin. E a partir daí ela vai descobrir essa magia que existe no campus,
além de conhecer um mundo totalmente novo. E por conta de toda essa confusão que tem na festa, a Alice e a Bree acabam indo para a sala do reitor, que ele dá meio que uma prensa nelas, porque elas quebraram algumas regras da escola, mas promete que elas não vão fazer nada, só estão com uma advertência. A Alice vai embora numa boa, mas pra Bree tem um pequeno detalhe, que ele fala o seguinte: olha, eu sei que você está passando por momentos difíceis e por isso você vai ter um monitor do segundo ano para poder te acompanhar, para poder te ajudar, tentar te manter na linha. E logo que a Bree escuta essa ideia, ela fica super tipo assim, não quero uma babá. Inclusive ela fica ignorando esse monitor durante o dia inteiro, porque ela fala que ela não está interessada em ter uma babá, ela não quer se aproximar de uma pessoa assim. Mas, querendo ou não, ela vai acabar conhecendo o Nick, que é um garoto do segundo ano, que vai ser seu monitor. E a partir daí os dois vão acabar tendo uma relação de amizade, que os dois vão acabar construindo uma relação, mesmo com que a Bree não queira se relacionar com ele no início, que ela falou assim, não quero uma babá, os dois vão acabar se aproximando. E além do Nick se mostrar uma pessoa muito educada, gentil, que consegue lidar bem com a Bree, ela vai descobrir que ele faz parte de uma ordem secreta em que é formado por descendentes dos Cavaleiros da Távola Redonda e do próprio Rei Arthur, dessas lendas arturianas. São grupos de pessoas que acabam lutando contra os demônios e cada pessoa acaba sendo descendente de um desses cavaleiros e do próprio Rei Arthur. Então ela vai conhecer esse mundo de magia, como as questões funcionam, os níveis, a organização do pessoal lá dentro, e ela vai se interessar em ingressar nessa sociedade, porque ela acredita que essa sociedade pode ter relação com a morte da mãe dela. E por mais que seja perigoso, por mais que o Nick fique apreensivo, que não quer que ela entre na ordem, que apesar de todos os perigos, ela decide entrar nessa jornada para poder descobrir a verdade que aconteceu com a mãe dela e também tentar descobrir algumas verdades sobre como a ordem funciona. Desde o momento em que eu ouvi falar sobre lendários e a proposta desse livro ser baseado em lendas arturianas do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, eu achei extremamente genial. E eu posso afirmar para vocês que depois de ler esse livro, ele com certeza entrou nos meus favoritos de 2021 e tá na lista de fantasias favoritas de 2021, que fazia um tempão que você não pegava um universo completamente novo de fantasia, sem conhecer nada por trás, para poder ler e ficar completamente viciada, igual foi o caso de Lendários, que sério, foi um livro que eu comecei a ler do início até o fim, que eu fiquei intrigada, curiosa. Era um livro que eu não queria parar de ler, porque de fato é uma história muito gostosa. E quando a gente tá lendo um livro de fantasia, ainda mais quando é o primeiro de uma série, é normal que as coisas sejam um pouco mais devagar, mais lentas, que demore a fluir, porque tem que explicar todo esse mundo de magia, como funciona, os níveis, as organizações, a personagem descobrindo tudo isso. Mas felizmente esse não é o caso de Lendários, porque aqui é tiro, porrada e bomba desde o segundo capítulo, minha gente. É muita emoção. Mentira, é desse primeiro capítulo que já começa a confusão na festa, que a Bree vê a magia e logo depois ela conhece a ordem a partir do Nick. Então é um livro que tem muita emoção, muita luta acontecendo toda hora. Você vai lendo, você fica envolvido, porque realmente é muito dinâmica essa leitura. E por mais que possa parecer um pouco confusa essa organização da ordem, de como funcionam os lendários, seus níveis, quem é descendente, quem, à medida em que você vai lendo o livro, você vai aprendendo junto da Bree e você também vai decorando tudo isso. E eu também descobri que aqui no final do livro, a autora ela colocou uma tabelinha que ajuda a facilitar tudo isso. Que aqui mostra aqui nível, linhagem, símbolo, cor, herança e as armas. Então isso ajuda, que mostra cada um do Rei Arthur e cada um dos cavaleiros, quem são as pessoas. Então isso ajuda bastante tudo isso. Então acaba sendo muito fácil de você entender como é que esse mundo funciona, como é que é essa organização dos lendários. E esse livro daqui é muito mais que apenas um livro de fantasia baseado nas lendas e histórias do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Aqui é um livro que também fala sobre pertencimento, de encontrar suas raízes. Um momento muito importante aqui do livro é quando a Bree começa a fazer terapia. Não só para ela poder falar sobre o luto, sobre essas questões da mãe dela, que ela precisa realmente de uma terapia para poder lidar com todos esses sentimentos, mas essa terapeuta dela também estudou com a mãe dela e vai ajudar a Bree a entender um pouco mais suas raízes, de seus ancestrais. E ela fala que essa terapeuta dela, que é uma mulher negra, faz com que ela se sinta pertencente a um grupo, que ela se faça ser querida, acolhida e abraçada, como se ela sentisse assim, esse é meu lugar, eu faço parte daqui. E cada vez mais que ela se aprofunda em suas raízes, na história de sua mãe
e de sua família, ela tem mais desse sentimento de pertencimento. É aqui o meu lugar, e esse é um sentimento bem diferente de que ela sente lá na Ordem. Por mais que na Ordem ela tenha o Nick e alguns amigos lá dentro, ela não tem esse sentimento, aqui é o meu lugar, eu pertenço aqui. Porque, querendo ou não, a Ordem é formada por pessoas brancas, privilegiadas, e lá dentro ela acaba sofrendo algumas agressões e microagressões pelo fato dela ser uma garota negra no meio de um bando de gente padrão e super privilegiado. Algumas pessoas falam do cabelo dela, outras pessoas falam que ela só tá ali pra poder preencher a cota, ou porque o Nick está interessado nela sexualmente. Então é um local que ela tá ali, mas ela não se sente assim abraçada, como se ela realmente pertencesse ali. E ela acaba, tipo assim, ela rebate todas as microagressões e agressões que ela sofre, que ela não deixa isso calado. Ela rebate, ela sai com a cabeça por cima, que ela não deixa o pessoal manter essas falas e algumas atitudes racistas com ela. E no livro, a própria autora, a Tracy Dion, fala que se inspirou no luto dela, que a autora também perdeu a mãe dela, para poder escrever o luto da Bri, pelas fases que ela foi passando pelo luto. E eu sinto que tudo isso torna muito mais palpável os sentimentos da personagem, que você lê e fala assim, eu consigo me identificar com isso, eu consigo me emocionar com tudo isso. Então é um livro bem interessante, a forma que a autora explora os sentimentos da personagem, dela ter buscado essa bagagem cultural, que ela já teve essa bagagem sentimental. Eu sinto que torna tudo mais verídico e é impossível você não se emocionar com a Bri, porque ela é uma personagem muito forte, cheia de sentimentos, então é um personagem incrível. E por se tratar de um livro adolescente, é normal que aqui a gente tenha alguns dramas. Por exemplo, a Alice e a Bri, logo no início da faculdade, as duas brigam e a Alice fala assim, eu não consigo identificar, você é minha melhor amiga, você mudou totalmente. Mas eu acho que não foi um drama que incomodou, não foi algo nada absurdo, e pra mim é uma coisa super normal, porque quando você cresce pequenininha junto de uma pessoa, chega um momento que vocês crescem, ficam maiores, que é normal você mudar, é normal você seguir para outros caminhos, ficar diferente, mas isso não significa que a amizade vai acabar. Então eu achei os dramas bem ok, segundo a idade delas, não foi nada exagerado, e eu acho que é bem ok com o fato delas serem adolescentes. E foi um livro que realmente eu gostei, eu consegui me identificar em algumas questões desses dramas, então não foi algo assim que realmente me atrapalhou de fato. Então, para quem gosta de um livro de fantasia com muita ação, dinamismo, representatividade, com muitas questões sociais que a autora coloca aqui na trama, e ela coloca pra te causar uma reflexão, pra você pensar no assunto, não tá aí, isso eu vou colocar por colocar, tem um embasamento, tem um porquê, e faz você realmente refletir a respeito disso. E é simplesmente um livro sensacional, que eu amei o livro, eu fiquei presa nessa leitura, querendo ler do início até o fim, querendo saber o que ia acontecer, como ia se desenvolver essa história. Eu adorei a sensibilidade da Tracy Dion para poder escrever algumas coisas, então fica aqui o meu apelo, leiam Lendários, esse livro é sensacional, é uma fantasia maravilhosa, intrínseca. Eu te imploro, traga os outros livros dessa série, porque olha, tudo pra mim, eu gostei bastante, quero ler os outros, então leiam por favor. E caso vocês queiram ler, o link de compras vai estar no box de descrição, e comprando por esse link vocês me ajudam sem gastar nada a mais. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais de Lendários, porque realmente foi um livro que eu amei. Minha fantasia favorita de 2021, um dos meus livros favoritos do ano. Eu quero que mais pessoas leiam, conheçam esse livro, porque é tudo pra mim, é simplesmente incrível. Fazia tempo que eu não cantava assim com um universo completamente novo de fantasia, e a Tracy Dion entregou tudo nesse livro. Então muito obrigada pra quem assistiu até aqui, e aproveita já pra você poder se inscrever no canal, ajudar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles gostam de uma fantasia sensacional, é igual esse daqui, que é um livro maravilhoso, que te prende do início até o fim e com muita representatividade. E me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam Lendários, ou se vocês têm vontade de ler, o que vocês acharam desse livro. Me contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!